Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui iniciando o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, estamos aqui para mais um Evangelho, né? Hoje é um Evangelho com participação especial da USA Intermunicipal da Franca. E nós temos um amigo muito querido, né? Ele já esteve aqui conosco e que daqui a pouquinho nós vamos convidá-lo para poder fazer a sua explanação. Mas antes, como é do nosso costume, meus amigos, nós vamos convidar a nossa amiga Solange, que irá realizar para nós a nossa leitura inicial. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Obrigada, Tânia. Mais uma vez aqui todos juntos. Graças a Deus, a gente só tem que render graças ao Pai, né, meninas e meninos? Vamos lá. Hoje é verdades e fantasias, né, Solange? Isso. Vamos ampliar aqui a tela. Certinho, bem? Certinho, vamos lá. Verdades e fantasias. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e lúcida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos dessa jaz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Caminho, Verdade e Vida, lição 78, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa, mensagem bonita, né, minha amiga? Muito bom. Olha, a técnica do elogio, de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias. É fantasia, né? Quem somos nós para modificar alguém, né? Mas nós estamos aqui para caminharmos juntos, né? Um ajudando o outro. E agora, meus amigos, eu vou convidar a nossa amiga Keila. Keila, querida, está aí? Você pode fazer oração para nós, fazendo um favor? Vamos lá, né? Vamos elevar, então, o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, rogar a Ele que permita que as falanges que trabalham na prática do bem possam nos dispensar proteção, né, para que nossos trabalhos sejam coroados aí de êxito,
que a vibração de paz, de amor, de bondade nos envolva e envolva a todos que necessite. Que não nos esqueçamos dos nossos irmãozinhos, que estão no leito dos hospitais, nos orfanatos, perdidos nas ruas, né? Que possamos abrir aí o nosso coração, a nossa consciência, para que essa reunião, né, nós possamos aprender, nós possamos melhorar cada vez mais. Então, a gente agradece por mais uma semana que nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, para a gente aprender, né, e que possamos aí durante a nossa semana colocarmos em prática todos esses ensinamentos que o nosso mestre nos deixou. E aí a gente inicia, então, o nosso trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Raquel. Que nós possamos sempre estar aí, né, nessa caminhada, e sempre agradecendo a Deus. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Oi, Tânia. Oi, Tânia. Vamos lá. Vamos sim. Vamos compartilhar um fragmento do Evangelho que a Odília irá ler para nós. Aumentar, né, minha amiga? Certinho? Certinho. Vamos lá. Desigualdade das riquezas, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que admitido desse ela cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que lhe impele aos homens as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade. Em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Muito bem. Muito obrigada, Odília. De nada, Tânia. Vamos agora, né, meus amigos, chamar o nosso amigo, que eu falo que tem um nome bem importante, né? Eu acho que ele era amicíssimo lá do senhor Allan Kardec. Leon Denis, seja bem-vindo.
Na verdade, isso não é um nome, né? Isso é uma responsabilidade. Inclusive, eu estou na casa do responsável aqui, na casa do meu pai. Ele me deu essa incumbência de carregar esse nome. Imagina, para eu pensar que eu não posso bater o carro no trânsito, eu não posso fazer uma coisa errada. O Leon Denis está batendo no carro. O Leon Denis fechou a pessoa no trânsito, brigou. A responsabilidade sobe, né, com esse nome. E Mas como, meu amigo? E você sabe que faz 10 anos aproximadamente que eu voltei a morar em Franca, eu passei um período fora de Franca, e quando voltei a morar em Franca, eu fui procurar um bairro para morar, uma casa para morar, e aí eu financei uma casa no bairro chamado Nosso Lar. Aí a minha situação ficou pior ainda. O Leon Denis do Nosso Lar, aí que eu não posso fazer mais nada errado. Já chegou do outro lado. Eu já estava do outro lado, eu já estava só cumprindo tempo aqui. Mas é verdade essa história do Nosso Lar. Quem não conhece o Nosso Lar, a Fundação Judas Cariotes vendeu os terrenos, mas exigiu que a prefeitura batizasse o bairro como Nosso Lar. Então, antigamente era Jardim Milênio. Então, o pessoal morou lá. Eu já não moro mais lá. Só que mora lá, mora no residencial Nosso Lar. Olha que chique. Para Nosso Lar nem precisava mudar de plano. Muito bom. Ai, que bom. Que alegria recebê-lo aqui de novo, meu amigo. É muito bom. O Leon é lá do Centro Espírita Padre Vitor, né, Leon? Tá certinho, né? Exatamente. Tá lá sempre com o seu trabalho todo, com toda essa responsabilidade, né? E hoje ele vem trazer um tema para nós, né, que é a questão, a Odília já fez até a leitura de um fragmento para nós, que é o emprego da riqueza e esse desprendimento dos bens terrenos, né? E que muitas vezes nós chegamos lá do outro lado, né, Leon, preso aí nesses bens terrenos. A sala agora é sua, Leon. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado, Tânia. Obrigado a todo mundo. É sempre uma alegria fazer esse trabalho aqui junto com vocês na segunda-feira. É muito bacana a alegria de vocês. É contagiante a gente ver os bastidores de todo mundo aqui se ajudando, fazendo trabalho em conjunto. É muito bonito. A gente passou por um período assim no Padre Vitor, quando a gente estava na pandemia, e aí onde eu achei que a gente não ia ter sucesso, porque a gente estava com a casa fechada. Como a gente faz reunião virtual? De repente a reunião atingiu isso que a gente tem aqui, que a gente chama de egrégora, que é esse patamar que a gente está aqui, sorrindo, feliz, conversando, comentando, e aqui me faz lembrar esse período que a gente estava conectado, e agora de vez em quando a gente faz reunião administrativa, mas aos domingos a gente está lá no Padre Vitor já há 20 e poucos anos, lá no Jardim Aviação. Então toda vez que eu venho, eu faço convite, tá? Nossa casa está de portas e coração aberto lá no Jardim Aviação, com um trabalho que já acontece eu estou há mais de 20, eles estão há quase 30 anos ali na casa, com muita alegria para a gente receber e falar um pouquinho de doutrina espírita. E lá, Tânia, nós estávamos falando do Leon Denis. Você sabe que o fundador é o Allan Kardec, né? Allan Kardec de Moraes, casado com a Fátima. O irmão dele é o Rivaí. Eu falei, gente, mas não tem cabimento. Essa casa aqui só tem responsabilidade. A responsabilidade lá é grande. Mas é muito, muito bacana. Até porque conecta com o nosso assunto. É uma casa espírita fundada por bancários e bancários aposentados, ex-bancários. Não sei se tem alguém da minha profissão, meus colegas de profissão aqui na turma. Se tiver, já se identifica para a gente conversar. Estão ouvindo o fundo musical aqui, a minha pequenininha. Nós somos casa formada por bancários e ex-bancários. A Fátima, que é a fundadora, o Rivaí, passaram pelo banco. E se o assunto hoje fosse só emprego da fortuna, a gente ia falar de banco hoje. Mas eu achei que quando o Kardec colocou o desprendimento na sequência, ele estava querendo dizer alguma coisa. Como eu sou muito fã da pedagogia do Kardec, e eu sou de formação professor de história, então sempre vejo que tem um intuito, quando eles lançam um item, como ele lançou o emprego da fortuna, e aí todos os assuntos decorrentes, a verdadeira propriedade, quando ele vem falar dos desprendimentos dos bens terrenos, tudo tem uma intencionalidade, e o Kardec é o gênio da intencionalidade, ao ponto de chegar nisso que eu falei para vocês, ele chega na transmissão das riquezas, né? É absolutamente atual, e para mim que trabalho na área, né, trabalhando com finanças já há 20 anos de profissão, para mim é apaixonante falar desse assunto. Tá? Esse é o capítulo, inclusive, do Evangelho que mais me leva às reflexões cotidianas. Muitas vezes a gente vê as falas que o Kardec trouxe aqui há quase 200 anos atrás, atualizadíssimas, justamente porque, pelo que a Tânia trouxe para a gente, as pessoas estão presas, arraigadas às condições materiais. E vejam que não é algo que aconteceu agora, que esse materialismo não é da condição tecnológica, não.
a nossa imaginação, o nosso futuro, a imaginação dos ao longo dos séculos, e aí eu vou dizer um pouquinho do professor Vitória aqui para vocês, por muito tempo produziu dessa forma, carregou dessa forma. Vou trazer para vocês aqui o exato questionamento do que a falou, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar para vocês a minha, nessa janelinha que eu vou trazer para vocês aqui, o que que a gente espera. Vamos ver se ela chegou aí para vocês. Eu espero que esteja. Se chegou, deixa eu ver aqui. Não chegou o meu compartilhamento. Vou mandar de novo. Espera aí que eu vou mandar de novo. Compartilhar toda a minha tela com vocês. Vou ver se assim fica melhor. Vamos ver. Janela e a tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar só essa aqui. Ele não está querendo ir para vocês. Eu vou tentar uma última vez. Vamos ver se eu consigo. Se não conseguir, eu vou sem a tela e vou contando para vocês o que tem aqui no nosso papo. Compartilhar também o áudio e a janela. Pessoal, agora eu acho que foi. Está chegando a apresentação. A Solange me deu um sinal, a Dília me ajudou também. Então, está chegando aí para vocês a minha tela. Vamos ver se eu consigo projetar. Se eu não projetar, eu vou seguir por aqui pelo PowerPoint. Vamos ver. E projetou? Deixa eu ver. Não foi janela. Então, nós vamos fazer lá no PowerPoint mesmo, juntos. Aí eu projeto com vocês. E aqui. Não se pode servir a Deus uma mamão, é o próprio item que nós estamos lendo. Nós lemos o item 9, né? Antes de fazer, a gente estava lendo aqui sobre a verdadeira propriedade, e eu trago para vocês o emprego da riqueza, que está logo na sequência, comentando em cima da leitura que estava aqui, certo? E na sequência, eu trago para vocês um comentário sobre o desprendimento dos bens terrenos. Mas quando a gente for falar desse assunto, veja que essa expectativa do que a gente vai ter do outro lado, no outro plano, ela foi mudando ao longo dos tempos da história da humanidade, enquanto nós, encarnados aqui nesse planeta, que já foi um planeta primitivo, e hoje está como um planeta de expiação e prova. Veja a minha proposta aqui para vocês, a minha conversa para vocês aqui. O que provavelmente um homem da caverna estava esperando encontrar depois da morte? Ele provavelmente esperava encontrar a melhor ferramenta para trabalho para ele, aquilo que chamasse mais atenção. Ele queria ter um TACAP, esse é um TACAP todo moderninho, mas provavelmente era um TACAP que ele sonhava com ele, que se ele morresse, ele teria a ferramenta que faria dele um mais poderoso, porque ele teria a ferramenta mais poderosa. E se a gente mudasse, se a gente for para um faraó, lá no período do Egito, quando ele morreu, provavelmente o que ele esperava encontrar? Provavelmente ele queria encontrar de ouro. E muitos deles dormindo, ou encarnados, ou morrer, e estão esperando entrar lá no outro plano, um trono de ouro. Essa espera dos faraós, essa é relatada em muitas obras espíritas, é muito interessante, porque alguns faraós, eles, após o desencarne, com todo o processo de mumificação, todo mundo sabe que eles estavam ali aguardando a oportunidade para voltar para a ressurreição, para voltar para a carne. E muitos deles estão ali presos materialmente àquele corpo físico. Isso é cientificamente provado que há uma carga energética muito grande na região do Egito, porque eles estão esperando voltar, esperando sentar no trono de novo. E olha que eles desencarnaram há tantos e tantos e tantos anos. E eles estão lá, há centenas de anos, esperando a volta, sentar no trono de novo. Ah, mas Léo, isso é uma coisa absurda, onde já se viu, né? Será que existe isso mesmo? A humanidade evoluiu, são centenas de milhares de anos, então eu tenho certeza que não tem ninguém nessa mesma condição. Pasmem, vou trazer uma informação para vocês que eu recebi esta semana. Há uma empresa na Alemanha, e essa empresa não é pequena, é uma empresa alemã, que ela está com mais de 700 corpos congelados, pessoas que morreram e antes de morrer, pagaram para uma empresa para congelar os corpos delas. Elas vão ficar congeladas pela eternidade até que a ciência se desenvolva e consiga devolver a vida para elas. Tem gente acreditando nisso, gente. Tem gente achando
que vai voltar para o próprio corpo material. E não é uma, duas pessoas, são mais de 700. E não é num país místico, numa crença. Não, na Europa. As pessoas estão pagando em euro para se congelar. E outra família paga antes e paga a mensalidade, mantém aquele corpo congelado, porque eles estão acreditando que vão voltar. Quando eu li essa história, eu falei, gente, parece que a gente está voltando no tempo dos faraós. Parece que nós estamos voltando no tempo dos faraós, porque a intencionalidade deles é bem essa, né? De voltar para o corpo igual aos faraós. Então, o que eles esperavam encontrar depois da morte? Voltar para o trono deles. Eu quero meu trono de volta. Não só eles, vamos ver quem mais eu trago para vocês. O que os gregos antigos esperavam encontrar depois da morte? O que eles iam carregar para depois da morte? O que eles queriam encontrar lá quando morressem? Joias, estátuas. Os gregos têm toda essa associação, tem todo esse culto às joias, à beleza, aos ornamentos. Com certeza, eles esperavam encontrar depois da morte joias, estátuas, ornamentos. Bem a cara dos gregos. Se tiver professor de história na sala, o tio Leão hoje está passando apertado, porque eu sou um professor de história que não estou nativo. Mas vamos lá, vamos pensando junto comigo. O que um romano esperava encontrar? Um templo como o Coliseu. Aqui é um Coliseu atual, né? Mas o Coliseu que a gente conhece lá do período antigo, provavelmente quando o romano encontrasse, eu quero um lugar igual o Coliseu, que eu quero festa, eu quero esse espaço, eu quero celebrações, eles eram associados às festas. Então, provavelmente um romano esperava encontrar depois da morte um Coliseu, um espaço para festa, celebração, para eventos. Se não fosse um romano, se fosse passado, vou mandar um pouquinho para frente um senhor feudal, o que ele queria encontrar se ele morresse lá? Meu castelo de volta. Se tivesse um castelo, talvez ele estaria feliz. Aquele castelo onde ele pudesse novamente ser o senhor daquele espaço, um espaço vultuoso, e que mostrasse poder. Provavelmente um homem da Idade Média, provavelmente um senhor feudal, um dono de um feudo, ele ia querer um castelo para ele. Se a gente fosse para o Brasil, um pouquinho para frente da Idade Média, um brasileiro do século XVII, do século XIX, esse provavelmente quisesse uma casa grande, como uma casa dessa de fazenda, que a gente vê toda bonita na imagem aqui, é uma casa grande com vários quartos, vários cômodos, e que vocês vejam que tem uma estrutura elevada, que provavelmente ali embaixo a gente tinha uma senzala. Então provavelmente tinha alguém servindo eles. Essa imagem eu quero que vocês guardem com muito carinho, porque aquele que desencarnava provavelmente no século XVII, XIX no Brasil, morreria pensando assim, se eu for uma pessoa boa, pagar as minhas ofertas, provavelmente quando chegar lá do lado do plano, eu vou ter uma casa para mim, um espaço semelhante ao que eu tenho aqui em vida. Ele teve. O que será que ele esperava mais, né? Um espaço onde no porão de baixo estavam os servidores deles, os escravos, e assim foi durante o século XVII, o século XIX, e aqui eu tenho que fazer um parênteses com vocês. Esse é o período da história que eu, particularmente, mais me interessa, que eu amo de verdade. Eu gosto de estudar, eu me interesso, eu me envolvo, por quê? O nosso patrono da Casa Espírita Francisco de Paula Vitor, o Padre Vitor, nasceu em 1827, aí, numa casa grande semelhante a essa, onde provavelmente a senzala estava embaixo, e a mãe dele, né, dona Luzia, ela estava na parte de cima, trabalhando como serviçal na casa grande, e por ter o privilégio de trabalhar na casa grande e não lá na fazenda, quando o Padre Vitor, na época criança, nasceu em 12 de abril de 1827, a madrinha, que era dona da casa grande, falou assim, não, eu vou criar esse menino aqui dentro. E aí, em 1827, nasce um menino que vai ser futuramente, em Campanha, um dos maiores, se não da cidade de Campanha, da região de Três Pontas, onde ele é o maior representante espiritual da região. Mas espiritual é aquele pequeno escravo que nasceu escravo, só vai ser alforriado para poder ir para o seminário em 22 anos depois, 1849, nasce uma casa igual a essa. Suntuosa, até certo ponto, né? Porque a madrinha tinha essa condição de ter condição financeira. A madrinha era uma portuguesa, mas casada com um mestiço. Então ela tinha uma fazenda, mas era uma pequena parte de uma família que era riquíssima portuguesa. Essa mulher casada com um mestiço aceitou como afilhado um negro que era filho da sua principal empregada. Esse negro, filho da empregada, com 15 anos vai ser alfaiate, passado a alfaiataria, com 18 anos ele pede para ir para o seminário, ele é expulso da alfaiataria, mas quando ele volta para a casa grande, fala para a madrinha dele assim,
eu queria servir, mas eu não vou ganhar dinheiro, eu sou escravo, eu não vou ganhar nada com fartura, eu não quero ganhar isso, eu quero servir as pessoas. E aí, esse negro que a gente conta história com muito carinho na casa onde eu estou há 22 anos, o padre Vitor, vai se tornar, graças a uma série de benfeitores, de abolicionistas dessa época, vai se tornar em 1851 padre. E aí, a partir daí, são 53 anos na cidade de Três Pontas, trabalhando no bem. E para quem ainda não conhece, não viu falar na história do padre Francisco de Paula Vitor, o padre Vitor, na cidade de Três Pontas, a referência que o padre Vitor tem é muito semelhante ao que nós temos aqui em Sacramento com Eurípides, porque fez um trabalho doutrinário muito grande dentro da Igreja Católica, importante se dizer isso, fez um trabalho espiritual muito importante, muito intenso, inclusive ele era conhecido como ser um padre muito ligado às questões espirituais, às perturbações espirituais, ele tinha um trabalho muito grande relacionado a isso, e um padre muito ligado à pedagogia e educação. O padre Vitor fundou um colégio, que até hoje é uma referência na cidade de Três Pontas, no interior de Minas, um colégio fundado dentro da igreja, ele junto com os seus colegas, com as pessoas da cidade de Três Pontas, que com muito custo aceitaram um padre preto na época da escravidão. Foi muito difícil para os senhores escravos aceitarem, mas ele provou, através do trabalho no bem, que ele podia ser um bom padre, e tanto foi, que ficou por 53 anos na paróquia dele, e a origem dele aqui, ó, numa casa grande, nasceu aqui embaixo, na senzala, mas sumiu a casa grande, e graças ao trabalho de muita gente, ele conseguiu assumir, foi efetivamente padre, foi efetivamente o fundador do colégio de Três Pontas, o Colégio do Sagrado Coração, que a igreja católica assim chamou, e esse colégio deu origem a um projeto social muito grande que existe até hoje na cidade de Três Pontas, e o padre Vitor, com um detalhe interessantíssimo, absolutamente desapegado das questões financeiras. Vou usar ele de referência para contar algumas histórias para vocês na sequência da nossa fala. Mas por que trouxe ele? Porque estava falando do que um brasileiro do século XIX, do século XVII, do século XVIII, o que esse pessoal estava esperando caso fosse encontrado depois da morte. Provavelmente um brasileiro rico, um senhor com uma casa como essa, suntuosa, um espaço onde ele pudesse ter todos os confortos que ele tinha aqui. Mas vamos só no brasileiro, não. Vamos pensar o que o escravo queria. O escravo, ele queria um quilombo para ele. Ele queria um espaço feliz, de alegria. Então, já que eu trouxe o exemplo do senhor escravo, eu também trouxe o do escravo. O escravo provavelmente está esperado encontrar depois da morte um ambiente daquele, onde tivesse gente, festa, diversão e cuidado, preservado para não ser invadido ou atacado pelas pessoas daquela época. Então, ele esperava isso. Seguindo, o que esperava o homem do século XX, do século XXI? Eu trouxe o do 20 aqui primeiro porque ele esperava encontrar, provavelmente, bens materiais, um meio de transporte, alguma coisa que lhe desse poder. O poder no século XX, muitas vezes, estava associado à propriedade que ele tinha, o carro que ele tem, a casa. Provavelmente, um homem do século XX queria ter o meio de transporte mais ágil, mais bonito, mais imponente possível, que isso dava para ele toda essa condição, né? O homem do século XXI já quer isso aqui, ó, modernidade, o acesso à internet, o computador, o celular. Hoje, provavelmente, o que ele quer encontrar depois da morte? Uma condição de estar conectado, de estar atualizado com as informações sempre na palma da mão. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O que nós, os homens desse tempo, o que a gente quer encontrar depois da morte? Quando eu morrer, o que eu quero obrigatoriamente que tenha do lado de lá é um smartphone? Não. Um meio de transporte que eu me sinta bem, que eu quero utilizar. Não, o que eu quero é ter uma ferramenta de trabalho que seja... Não, o que eu preciso que tenha de lá é, se eu tiver determinado alimento, se eu tiver uma determinada condição, tá, eu vou ser feliz. O que eu espero? E o espírito é ruim para ter essa carteira, porque nós espíritas já assistimos muitas vezes os filmes, nós já estudamos, já lemos o nosso lar, o André Luiz ajudou bastante. E toda vez que a gente vê nos programas de entrevista na televisão essa pergunta, o que você espera encontrar depois da morte? O espírito fala assim, eu sei que lá é muito pouco diferente daqui. E realmente, os espíritos, nós, no plano espiritual, nós estamos vibrando um padrão muito parecido com o nosso que está aqui. Né? Quando a gente vê o nosso lar, as duas últimas representações cinematográficas do nosso lar, mostrou muito isso para a gente. Que lá tem espaços como os nossos, lagos, rios, animais, transportes, governos, estrutura, tudo isso é muito próximo da gente. Mas eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui para a gente falar desse emprego da riqueza e de tudo isso que foi riqueza ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos foi riqueza portar joias, como os gregos achavam que isso era uma riqueza. Ao longo dos tempos foi importante construir um castelo, e hoje em dia nós vemos uma geração que nem casa quer ter.
né? Ao longo dos tempos foi importante ter carro, isso faz menos de 100 anos. Uma geração que queria ter o próprio carro, que o sonho, aquilo era um sinal de riqueza, de sucesso. Os homens que tinham propriedades, o carro, o meio de transporte, era um sucesso. Essa geração hoje nem isso quer. Não precisa ter o carro. Posso ter o consumo dele, mas não precisa ter o carro. Posso ter o transporte, não precisa ter o carro. Ao longo dos tempos, as riquezas, os bens materiais foram formando os nossos sonhos, o nosso objetivo do que aconteceu. Quando eu falo nosso, porque a gente evoluiu nesse processo. Talvez a gente desejou lá no século XX, no século XVII, XVIII, uma casa confortável, um reencarne. Quando eu tivesse, depois da morte, eu tivesse um espaço onde eu pudesse viver tão confortavelmente como eu vivi encarnado. Mas com o passar do tempo, com a evolução do tempo, a gente foi descobrindo que a gente precisa de outras coisas. São outras as necessidades. Os apegos vão se modificando, mas, claro, ainda tem muito materialismo naquilo que a gente convive. Muito, muito, muito materialismo. E é para falar de materialismo, para falar dessa questão material, que o Kardec escreveu um capítulo chamado Para Não Servir a Deus, e ao dinheiro ou a mamão. Né? Essa é a ideia, essa é a conversa que ele traz para a gente aqui. Porque as necessidades materiais, elas vão mudando e se moldando conforme o seu tempo. Elas mudam e mudaram muito ao longo dos séculos. Isso foi acontecendo por em diversas situações, em diversos lados do mundo, e de repente contagiando o restante do mundo. Acontecia no Ocidente, vinha no Oriente, vinha até o Ocidente. Acontecia no Hemisfério Norte, de repente chegava ao Hemisfério Sul. Enfim, aquilo que era necessidade, o desejado, o material desejado foi modificando. Só que o espiritual não modifica. E aí a gente vai chegar na verdadeira riqueza. Para a gente fazer, vejam que tudo isso que aconteceu ao longo dos tempos, tudo isso que a gente vivenciou ao longo dos tempos, é importante a gente entender que chegou no ponto que nós estamos hoje, partindo para a regeneração. E a gente conseguiu ver alguns diagnósticos desse mundo de regeneração, do que está acontecendo para a gente. Eu vou mostrar para vocês um dos diagnósticos que foi feito, talvez da forma... E aquilo, algo que eu tenho uma preocupação gigantesca, que isso eu espero que tenha no outro lado do outro plano. Eu sei que tem. Me conforta muito saber que isso existe, inclusive, no outro plano depois da morte. Vai me dar muito conforto, vai me dar muita alegria. Se tem uma coisa que eu quero ter depois no outro plano, é música. Se eu encontrar no outro plano, eu tenho certeza que lá vai ter. Mas se eu tiver, a minha vida vai ser melhor. Se no outro plano, depois da morte, eu encontrar a música, eu vou estar feliz quando eu precisar estar feliz, eu vou estar reflexivo quando eu precisar ser reflexivo, eu vou me entristecer se às vezes eu precisar me emocionar, eu vou refletir. Vejam, eu não tenho esse dom, então eu não vou fazer isso com vocês, não vou torturá-los com a minha voz, mas eu vou trazer a letra de uma das músicas mais lindas que eu conheço, que faz o diagnóstico disso que nós estamos falando, do homem no mundo, desse momento que a gente vive. Então, vou passar para vocês conhecerem a letra de uma das músicas que são assim, uma das músicas que para mim é das mais perfeitas em retratar o momento que a gente vive do homem no mundo. Não, mas o homem no mundo, e aí vocês viram aí, é o item 10 do próximo capítulo. Eu vou dar o diagnóstico, vou mostrar para vocês o homem no mundo, e a gente vai falar de como que esse homem chega até aqui. Vou jogar um pouquinho para frente com a pedagogia aqui, né, com Kardec, lá no item 10 do próximo capítulo, para a gente voltar para cá. O homem no mundo é o item 10 do capítulo C de Perfeitos. E ele é muito consolador. Se esse capítulo traz a gente para a responsabilidade, o C de Perfeitos traz muito a gente por consolo e por conforto. A gente vai viver como o homem do nosso tempo. E a música que traz isso para mim é essa música aqui, ó, Homem do Meu Tempo. Vocês não vão conhecer, algumas pessoas talvez a conheçam. É uma música popular, eu acho que... E não vou falar que é uma música sertaneja, porque ela não tem atributos de sertanejo, mas é cantado por uma dupla sertaneja, e tem várias e várias versões publicadas na internet. Quem não a conhece, eu recomendo conhecer, porque é uma canção lindíssima, e eu vou trazer para vocês a letra de Homem do Meu Tempo. Vejam que diagnóstico que ele fez e como que isso conversa com Kardec. Ele disse, em certo momento assim, eu trouxe a íntegra da letra para a gente ler. Eu vou levando a vida e a vida me levando. Tudo é viver, embalando amores nas canções mais comovidas, e aí ele começa a entrar na modernidade. Do meu carro eu posso ver gente pelos bares, telefones celulares, nuvens de fumaça. Crianças brincam numa praça e isso mexe com as minhas emoções. Vejo que ele está fazendo um relato, olhando por aí, e ele, assim, avião, metrô, velocidade, a cidade não dorme,
avança no sentido do futuro para que tudo se transforme, que é algo inerente ao nosso período e à nossa velocidade dos últimos 100, 200, dos últimos 200 a 100 anos, a transformação aconteceu ainda mais rápida. Veja que interessante, é um período que coincide, né? Estamos falando aí da publicação do Evangelho e das obras básicas. Avança na velocidade para que tudo se transforme. Imagens e palavras que chegam via internet, nós somos eu sou mais um viajante e um sonhador diante de um maravilhoso mundo novo e a tela de um computador. É essa ferramenta que nós estamos usando aqui. E aí ele reflete assim, eu vou vivendo a vida momento a momento e deixando o meu sentimento, as canções que invento, para falar de amores. Sou um ser humano e um homem do meu tempo. O futuro é onde eu moro, mas no fundo eu adoro conversar com as flores. Quando ele fala que o futuro é onde ele mora, é onde nós moramos. Todos nós hoje vivemos o futuro, todos nós olhamos assim, nossa, olha o que eu tenho, as ferramentas, o instrumento que eu utilizo hoje, olha onde estamos atualmente. E tudo isso, gente, foi o emprego da riqueza e da fortuna. Alguém afortunado falou assim, vou gerar emprego, vou criar tecnologias, ferramentas, que sejam as ferramentas de comunicação, as ferramentas de transporte, as ferramentas de saúde. Tudo foi esse homem que criou para a gente. Então, a gente mora nesse futuro. Se a gente olhar para o passado, o historiador que mora aqui dentro de mim grita muito isso, fala, poxa, como seria essa mesma reunião há 100 anos atrás? Não seria desse jeito, provavelmente a gente estaria reunidos. Como seria o tratamento de saúde, como seria usar esse óculos há 100, ou como foi na última encarnação. Veja que nós estamos no futuro, nós passamos por todos esses estágios e olha, tanta modernidade, tanta coisa que nós trazemos para esse momento. E veja que no relato da música O Homem do Meu Tempo, ele fala isso, olha, eu vejo avião, metrô, tudo, a cidade não dorme, mas eu vejo criança brincando na praça. E provavelmente, lá na Grécia, as crianças brincavam na praça. Lá em Roma, as crianças brincavam na praça. O tempo todo isso acontecia, a modernidade avançou, mas as crianças estão lá, brincando, se divertindo. Olha o que ele fala no segundo trecho dessa música, que também é muito bonito. Vou seguindo em frente, 1000 faróis, máquinas quentes cantam pneus. Acabei de falar para vocês do transporte do carro. Então, ele está andando, vislumbrando o que está acontecendo naquele momento, toda a tecnologia, tudo que a riqueza trouxe, condições para transporte, como eu falei para vocês, a rua, o asfalto, tudo isso, tá? Mas quanto mais eu vejo esse progresso, mais eu tenho fé em Deus. E aí é algo importante a gente entender. Todo esse progresso só aconteceu porque foi permitido por Deus. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Dizem, né? A gente já ouviu as passagens, né? Sobre o Cristo, sobre Deus, sobre todo, sobre a criação, que tudo, até os cabelos da sua cabeça é contado. Ou seja, tudo está no controle de Deus. E quanto mais a gente vê o progresso, a gente tem que entender que Deus está no comando. Nossa, mas Deus criou essa ferramentinha danada chamada smartphone, que tira a gente da concentração, que deixa a gente preocupado, mas também que leva muita solução, que ajuda, que permite que pessoas se conectem, que os filhos viajem, façam sua faculdade, fiquem 5, 6 anos fora, mas que esteja ao alcance de um toque do celular. E a gente pensar, nossa, mas isso não. Tem todo esse progresso. Quanto mais eu vejo progresso, mais eu tenho fé em Deus. Prédios aos milhares, gente, aí usinas nucleares e sondas no espaço. Por que ele trouxe? Qual é a reflexão? Mas por que a gente teve isso? Por que Deus permitiu a criação de usinas nucleares e sondas no espaço? Com o tempo a gente vai entendendo que tudo tem um propósito. As usinas nucleares são a forma de geração de energia mais assustadora por causa do lixo, mas é a mais barata se a gente conseguir evoluir nessa tecnologia. Deus permitiu que elas existissem, permitiu que a gente colocasse sondas no espaço para que a pessoa do mais distante rincão tenha o mesmo direito que a gente tem de usar, acessar as informações na internet, se comunicar com as outras pessoas. Mas aí ele retorna a questão do sentimento. Mas é a força de um abraço que renova as minhas emoções. Então eu vejo toda a tecnologia, mas eu lembro que o que me fortalece é o contato humano, é a presença humana. Paro no sinal, vejo pessoas sem abrigo e sem destino, e aqui ele mostra para mim a maior preocupação que eu tenho dentro como um ser encarnado nesse plano, num país tão desigual como o nosso. A música traz um retrato bem difícil da gente analisar e que o emprego da fortuna de forma desequilibrada no nosso país, um país que paga muito imposto, que devolve pouco para a população, promove essa passagem aqui da fala dele. Para no sinal, vejo pessoas sem abrigo, sem destino, onde estão os filhos desses velhos e os pais desses meninos.
São coisas que eu pergunto, a resposta é um silêncio que me dá medo, tristeza e dor. Por que que dá medo, tristeza e dor? Porque é um país tão rico de beleza natural, um país tão maravilhoso, um planeta que está evoluindo tanto, a gente evoluiu tanto, tanto, tanto na tecnologia, tem tantas ferramentas, sondas, como eles dizem, prédios aos milhares, e a gente ainda tem gente abandonada, longe dos seus filhos, como ele diz aqui, ou longe dos seus pais, como ele também faz a menção aqui. E ele fala, mas será que se a gente evoluir só por esse lado da inteligência, a gente vai esquecer da moral? Será que alguém, em alguns anos, vai perguntar o que era o amor? Essa é a pergunta da música, e a música volta ao refrão, que está na página anterior que eu trouxe para vocês. Vivo a vida momento a momento, deixando o meu sentimento para falar de amor. Né? Sou um ser humano, um homem do meu tempo, mas eu acredito que nós estamos no futuro, e que tudo que aconteceu aqui foi permissão de Deus. Tudo, tudo, tudo é permissão de Deus. Então, tudo que a riqueza nos trouxe hoje, que é o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo, tudo é uma prova de Deus, dizendo o que a gente usou? Usou ela para o bem? Para o progresso? Deus não permite que a gente tenha riqueza e que ela seja improdutiva. O mal não pode prosperar. Ele não vai prosperar, mas a pessoa ganhou dinheiro de forma corrupta, a pessoa ganhou dinheiro de uma forma ilícita. Deus sabe exatamente por que isso tem que acontecer. É a leitura que foi feita pela Odília no começo da fala de hoje. Se Deus, se todos nós, se toda a humanidade, e o Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos bem pedagogicamente, eu não vou trazer a pergunta do Livro dos Espíritos, mas vou trazer o comentário dele, porque está aqui no desprendimento também. Se toda a riqueza da humanidade fosse redistribuída, em pouquíssimo tempo, nós estaríamos desiguais de novo. Porque temos condições diferentes de lidar com essa riqueza. Quantos homens lidaram com a riqueza e ao longo dessa forma de lidar com a riqueza, enriqueceram não a si, mas a sociedade, as pessoas, o mundo, melhoraram o mundo para as outras pessoas. Quantas pessoas souberam fazer da riqueza algo produtivo, que é uma prova difícil, a gente sabe, o emprego da riqueza é justamente sobre isso, a dificuldade que é o emprego da riqueza, se realmente essa prova, esse fardo chegar, como que foi empregada a riqueza? Para o bem do nosso próximo, para empregar mais gente, para que as pessoas estivessem indo bem. Então, o emprego da riqueza, como ele bem Deus, trouxe progresso. Só material ou material espiritual? Ah, material espiritual. Então a gente conseguiu avançar. E vejam que todos os progressos que a gente citou aqui, desde o homem que estava lá arraigado dentro, pensando só no Coliseu, só no pão e circo, só pensando nas joias dos gregos, só pensando nos tronos dos egípcios, só pensando nos castelos medievais. Tudo isso foi aprendizado para o homem entender que isso não é o importante, não é o mais relevante, não é o que vai ficar para os próximos períodos da história. Não é de forma nenhuma o que vai ficar. O que vai ficar é a essência, é o legado que foi deixado. Pense no legado que foi deixado ao longo da história por Thomas Edison e a criação e a lâmpada elétrica. Pense no legado que a gente tem de Benjamin Franklin, o controle da eletricidade. São legados. Pessoas que poderiam ser milionários, afortunados, às vezes até puderam, às vezes ao longo da história, alguns desses foram afortunados, alguns desses cientistas, desses inventores, mas empregaram a sua riqueza, a sua inteligência a favor do bem da humanidade. Vejam que a riqueza e o poder pode proporcionar uma facilidade, mas pode levar ele a se apegar à matéria e se afastar da perfeição espiritual. Então, há um equilíbrio necessário. Que o homem entenda que a riqueza, se a ele chegou, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo aqui, que ele faça o uso, mas lembre que ele é usufrutuário, que ao mesmo tempo que ele pode chegar até ele, ela pode ser totalmente retirada dele. Então não há por que se apegar tanto. O último item do capítulo 16 fala dessa transmissão da riqueza. Pode, né? Se pode se transmitir a riqueza? Pode ser transmitida a riqueza a toda. Hoje em dia, na área com que eu trabalho, sou bancário, nós estudamos como que isso funciona, a transmissão, a manutenção do patrimônio, o cuidado, o usufruto dos bens, o usufruto do dinheiro, tudo isso hoje em dia é tratado no ambiente de trabalho. Isso é um aculturamento que a gente precisa, uma preocupação que a gente tem, natural e não é indevida. Kardec vai lembrar isso. Não tem um problema da gente cuidar, de transferir os bens, que isso seja um processo natural nas nossas vidas. Amealhar os bens, redistribuir, não há nenhum problema com isso. O problema é se isso for feito de forma discriminatória, se isso for feito para prejudicar alguém. Eu já vivi nesses meus 20 anos de profissão, episódios onde a riqueza chega
por formas tortuosas, mas cada um se relaciona com ela de uma determinada forma. Tem uns que se relacionam com gratidão, tem outros que se relacionam com deboche. Um episódio que eu vou contar, eu tenho muita história nesses 20 anos de profissão, mas que me marcou fortemente. Eu trabalhava fora de Franca e fui visitar uma cidade, trabalhava numa cidade, em Sertãozinho, fui visitar uma cidade vizinha, muito pequenininha, não vou contar mais detalhes da cidade, porque é uma cidade muito pequena, às vezes o personagem aparece, mas vou contar todo o milagre, sem contar o santo. E a gente foi visitar um empresário grande de uma cidade lá, e ele tinha fotos, quadros espalhados pelo empreendimento dele. E a gente falou, olha, que é uma pessoa que cresceu, um empreendedor, um empregador, ele ficou rico, provavelmente, né? Ele fez um bom trabalho, e a gente começou a conversar com ele, e ele contando que isso aqui é o terreno tal, essa parte aqui eu cresci, e aí, em determinado momento, ele se fixou num terreno, falou, tá vendo essa foto? Aqui de frente, esse quarteirão todo aqui que a gente fez a parte, né, uma expansão da minha empresa, que era o sonho de fazer essa minha expansão. E aí a gente foi falar de sonho, a gente falou, olha, bom, ele deve ter pensado quantas pessoas ele podia empregar, o quanto que ele trabalhou, se ele trabalhou naquele território na infância. E aí ele contou uma história que deixou a gente aterrorizado, porque ele chegou e contou pra gente, esse terreno aqui tem uma história boa. Chama o coração para ouvir a história boa dele. Ele falou assim, eu tentei comprar esse terreno logo que eu montei a minha lojinha aqui. A minha lojinha, vocês podem ver que o meu espaço aqui, a lojinha dele não era uma lojinha, era uma loja até que grande. Eu montei meu espaço aqui, mas eu sabia que se um dia eu precisasse crescer, eu precisava ter o outro lado do quarteirão. A empresa é grande, eu preciso de todo esse espaço, eu precisaria de todo esse espaço. Então, na hora que eu comecei a me organizar financeiramente, eu bati na porta do vizinho e falei assim, olha, para eu crescer, eu vou precisar desse espaço aqui. Põe um preço aí, eu vou juntar, e a hora que eu conseguir chegar, eu venho e te compro. O vizinho falou assim para ele, olha, eu não queria pôr a venda, isso é um patrimônio meu e da minha família, dos meus filhos. Então, hoje eu não vou te dar um preço de forma nenhuma. Não, põe um preço, fala o que você quer. E o vizinho incomodado com aquela situação, para não deixar a pessoa, o nosso personagem da história em maus lençóis, falou, olha, o preço é 10x. Nossa, mas 10x é muito mais do que vale. Eu falei, então, eu estou te dizendo porque você está me pedindo um preço, eu não queria te dar um preço, eu não quero me livrar desse patrimônio que eu construí, com muito trabalho, com muitas condições, com uma condição que é muito importante para mim, então eu não queria te dar esse preço. Ele volta para o seu comércio e fala assim, esse aqui, põe isso como meta, esse bem vai ser meu, eu vou conseguir expandir a minha empresa dessa forma. E ele narra para a gente um dos episódios mais chocantes que eu vivi nos meus 20 anos de carreira como bancário, e tinha uma colega junto que até hoje lembra dessa história. Ele fala assim, pois bem, lembra que ela falou 10x, voltei a trabalhar e falei, se for para ser meu, será meu. Passado menos de um ano, eu falei assim, passou 2 anos, eu comprei ele me pediu 10x, eu paguei menos de 2x. Aí a gente falou, nossa, mas o que aconteceu? Mudou o cenário. Eu falei assim, olha essa expressão, e eu vou falar com dor no coração, porque só de falar já me dá repulsa. Ele falou assim, porque graças a Deus a mulher dele teve um câncer, ele precisou de dinheiro e me vendeu por 1/5 do valor. Eu fiquei estático. Ele falou desse jeito. Graças a Deus a esposa dele teve um câncer, eu comprei por 1/5 do valor que ele me pediu na época. E aí eu olhei para minha colega que estava visitando comigo, aquele momento a gente ficou assim, em choque, e não levou 2 minutos, a gente estava fora da empresa. Não, obrigado, a gente vai voltar, a gente está visitando outras pessoas aqui no teu município, e a hora que a gente puder, a gente volta a conversar. A gente entrou dentro do carro, viramos a esquina, ela olhou para mim e falou assim, a gente ouviu o que a gente ouviu? Aí eu falei para ela, a gente ouviu o que a gente ouviu. Ele falou que, graças a Deus, a mulher dele pegou um câncer, e a mulher do dono do terreno pegou um câncer, e ele comprou por 1/5 do valor. E ele carregava isso com bandeira, ele bradou isso. Veja, gente, que se a riqueza é bem empregada, se a riqueza gerar emprego, se a riqueza faz um bem, se ela tem um propósito bom, a gente tem que ter, há um orgulho, há um sentido positivo de criar um bem material, de proliferar os bens materiais, para que isso gere mais riqueza, felicidade, trabalho. Fundamental que isso aconteça dentro da humanidade, e foi assim que isso foi acontecendo, e a gente foi chegar nesse ponto de tanta evolução no sentido científico e tecnológico. Mas vejam que tem gente que tem tão pouca coisa, e aí repito uma frase que eu ouvi depois de um outro colega bancário, tem gente que tem tão pouca coisa, é tão miserável, que só tem dinheiro. Tem gente que é tão miserável, que na vida só tem dinheiro. Naquele dia eu tive a convicção que para algumas pessoas
a única coisa, o único bem que é importante é o bem material, e isso é uma miséria muito grande para o espírito, muito grande. Por isso que a doutrina espírita considera, como vocês veem no último, o trabalho como uma lei da natureza, ele permite o progresso material e espiritual, mas veja, a condição no espírito, no espiritismo, que vai nos fazer progredir, que faz a gente almejar alguma coisa na doutrina espírita, é a evolução do espírito. Então, nunca nós vamos ver alguém dando testemunho dentro das fileiras do espiritismo, dizendo assim, olha, eu era espírita, eu comecei, eu tinha um carrinho, agora que eu sou espírita, eu tenho uma frota. Eu era espírita, comecei na doutrina, eu tinha uma casinha, hoje eu tenho uma imobiliária. Não é esse o conceito de progressão, não, o conceito de progresso não é esse. Esse não é o nosso conceito de evolução. O conceito de evolução da doutrina que Kardec traz para nós é a evolução moral. É a verdadeira revolução que a gente faz. E o Chico Xavier fecha essa nossa fala, vou trazer uma fala dele aqui, uma frase dele, que não está projetada aqui, mas que grita para mim quando a gente vai falar em progresso moral, onde ele diz que aos outros ele dá o direito de ser como quer que seja, mas a mim eu dou o direito, o dever de ser um pouquinho melhor a cada dia. Se a gente quiser ser um pouquinho melhor a cada dia, temos que extirpar o egoísmo, temos que extirpar a vaidade e o orgulho, e pensar que se o trabalho, se a riqueza, se essas provas acontecem, que a gente possa usufruir, ser usufrutuário, que é o que o Evangelho o tempo todo está dizendo para nós, somos apenas usufrutuários, mas que a gente possa retribuir a Deus a grata oportunidade que a gente teve da prova da riqueza, dessa prova que não pode ser um serviço, nós não podemos servir ao dinheiro, mas nós podemos nos servir dela para fazer melhorar um pouco da vida das pessoas que estão no nosso entorno. Então, pessoal, com muito carinho, né, que eu trago para vocês essa reflexão que das leituras, como eu falei para vocês, é muito afeta ao meu dia a dia de trabalho, é muito afeta ao histórico do que eu já estudei de doutrina, mas que, sendo franco com vocês, eu fui sintetizando para trazer, porque é uma infinidade de reflexões que o emprego da fortuna, o desprendimento dos bens e o tanto de exemplo que a gente poderia estar aqui. Mas eu espero que depois dessa reflexão de hoje, vocês possam estar, assim, inspirados, refletindo sobre esse assunto e pensando o que eu quero encontrar no outro plano quando eu passar daqui, já que a fortuna material vai ficar aqui, eu quero música, eu quero paz, eu quero alegria, então que a gente possa encontrar, procurar, almejar e buscar isso da melhor maneira possível. Esse é o meu convite de hoje para os nossos amigos aqui da Nova Era, com alegria muito grande estar aqui. Obrigado, viu, Tânia, pelo carinho, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conectados nessa nossa fala de hoje. Ô, Leon, você nos trouxe reflexões muito profundas, né? Principalmente essa história verídica, né, que você nos contou, que nós possamos colocar em nossas vivências, né? Cuidado como fala, né? Refletir bem as coisas, né? Então, nós só temos que agradecer e esperar que o ano que vem você possa voltar aqui, né? Porque, basicamente, hoje é a despedida da luz intermunicipal, mas se o Leon não vier pela intermunicipal, ele virá pelo Esperança e Fé. Com alegria, viu? É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Eu tenho um carinho imenso pela Esperança e Fé. Estou com um pezinho lá no Allan Kardec, que é do seu Zé Marques Garcia, né, que tem origem lá com ele. Ele tem um tanto de histórias sobre o desprendimento da riqueza, nem trouxe as histórias dele aqui, então a gente tem muito para falar desse assunto, é maravilhoso. Olha, já pode organizar que em maio nós vamos te convidar para você falar do desprendimento das riquezas pelo senhor José Marques Garcia, que é lindo, maravilhoso, né, Leon? Verdade. É muito profundo, porque nós vivemos num mundo muito materialista, né? E a gente tem que estar acordado para poder saber usufruir, né? Desse materialismo que temos aqui. Mas a nossa gratidão, Leon, agradecemos muito, sua participação foi riquíssima. Gratidão mesmo, que você tenha um Natal abençoado por Jesus, um ano novo, de muitos estudos, que os estudos são, primeiramente, é para quem realiza, e depois compartilhar com o seu próximo. Então, a nossa gratidão, viu, Leon?
Fique conosco para a gente fazer agora a nossa sensibilização final. Gratidão. Meus amigos, queremos convidar, né, para as nossas reuniões de dezembro. Dezembro, como é de costume, a gente tem, em média, 3 reuniões online, e basicamente depois já vão ser as festas de finais de ano. Então, a semana que vem, nós teremos aqui a Valdete, né, que esse ano todo também esteve aqui conosco, e o tema dela é Jesus. Depois, nós vamos ter a nossa querida amiga também, a Sônia Lúcia, com o tema Jesus. Esse aniversariante do mês. E para finalizar, nós teremos aqui a prima da nossa amiga Solange, né, diretamente lá do Rio de Janeiro. Tá vendo, Leon, como nós estamos ficando, velho? Vocês estão chiques demais. E, ó, vou te só contar bem baixinho. E a Fernanda já fez estudo até em Portugal, viu? Tá vendo como nós estamos falando? Nós vamos ter aqui a Fernanda, né, também com o estudo Jesus Espírita, né? Jesus Espírita. Ela falou assim, ó, Tânia, é uma provocação. Então, que nós possamos, né, estarmos aqui, porque precisamos de Jesus, precisamos falar muito de Jesus, principalmente para as nossas crianças, né? Eu venho da evangelização e muitas vezes a gente via que as crianças sabiam muito de Kardec e Jesus estava lá no cantinho, né, lá dele. E a gente precisa falar de Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, fica aqui o convite para a próxima semana começar o nosso Natal com Jesus. Então, agora, amigos, vou convidá-los para a nossa sensibilização final. Quem colocou a sua aguinha aí para fluidificar. Vamos entrar agora em sintonia com os mentores da nossa casa espírita, Esperança e Fé, com os nossos amigos familiares que vêm nos visitar nesse momento também dessa reunião tão gostosa, que é também o Evangelho no lar, né? Nós estamos trazendo o Evangelho para dentro dos nossos lares. Pedimos a esses bons amigos que amparem, que iluminem, que abençoe a cada um de nós, a cada lar que aqui está conosco, que fluidifiquem as nossas águas com medicamento, que cada um tenha necessidade, e esse medicamento irá refletir no seu corpo material. Rogamos também, Senhor, que nós possamos entrar em sintonia com essa equipe espiritual, recebendo o passe magnético, pois onde estivermos, recebemos. Estamos conectados com esses bons amigos que vêm nos trazer essas energias benéficas. Que essa energia também possa se expandir para o nosso quarteirão, amparando e iluminando os nossos vizinhos, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nas casas de saúde, que estão nos lares de idosos, nos orfanatos, aqueles que ainda não conseguem perceber a sua luz e o seu amor. Ampare e ilumine, e que aonde formos, possamos levar um pouquinho da luz, do amor, dessa energia benéfica que o nosso querido Mestre Jesus e esses bons amigos espirituais, muitas vezes anônimos, vêm nos ofertar com todo o amor. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja
mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja trevas. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que é compreender, amado que é amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, meus bons amigos. Obrigado pela companhia dos que estão aqui na nossa sala virtual. Hoje nós temos aqui a nossa amiga Ana Beatriz, né? A Luciana também entrou e precisou sair, mas que nós possamos agradecer muito a Deus por essa energia benéfica, por essa companhia que a todas as segundas-feiras, né, adentra os nossos lares. E ao Leon Denis, muita paz, muita luz e muito amor. Não falei o nome de todos os amigos, porque esses amigos já moram no nosso coração do Evangelho, né? Eu citei a nossa amiga aqui, a Beatriz, a Luciana, porque ela entrou no nosso grupo hoje. Mas todos vocês lembramos com todo amor e com todo carinho. Gratidão, bons amigos. Até a próxima semana. Até a próxima. Fique com Jesus. Até breve, gente. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Leon. Gratidão, meu amigo.